Oi, gente! Como é que vocês estão? Que bom reencontrá-los. Depois aí de praticamente 2 meses sem aula minha, né? Propriamente dizendo, porque ficamos aí um mês de férias, retornamos em agosto, mas aí foram só repostagem de aula, né? Para vocês ou revisarem para fazer o simulado, ou para verem pela primeira vez aqueles alunos que estão chegando agora, né? Graças a Deus tem aluno que está retornando. Gostaria mesmo que todos retornassem, né? Que ninguém desistisse, que ninguém deixasse o barco. Mas a gente sabe que nem todos têm condições, né, de retornar e de acompanhar. A gente fica triste por aqueles que não podem estar vendo as aulas, como a grande maioria está. Mas nós temos agora aí setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, né, aproximadamente, talvez um pouquinho mais, para retomar nossas atividades. Vamos nos empenhar, gente. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Hoje eu estou aqui num dia bastante cansativo, né, com treinamento, com formação, preparação de aula, gravação de aula. Então, está sendo difícil para todo mundo. Todo mundo está tendo que se virar nos 30, né, para poder dar conta de fazer tudo aquilo que é necessário fazer. Então, nas nossas últimas aulas, a gente começou a trabalhar com ciclo trigonométrico, nós vimos o arco trigonométrico, comprimento de arco, nós vimos as transformações de unidade aí de grau para radiano, radiano para grau, a gente viu comprimento de arco, e hoje eu quero apresentar para vocês o ciclo trigonométrico, né, com um pouquinho mais de detalhe. Quero falar para vocês também sobre os arcos côngruos, e aí depois eu vou colocar também alguns exemplos, tá, resolvidos aí, para vocês fixarem melhor o conteúdo. Então, a gente vai ficar trabalhando uma aula conteúdo, outra aula atividade, tá? E vamos todos juntos tentarmos fazer o melhor possível, tá bom? Para que todo mundo aprenda. Eu vou aqui compartilhar a tela com vocês agora desse conteúdo. Então, vamos retomar aqui as funções trigonométricas. Dessas funções trigonométricas, gente, nós vamos estudar aquilo que é fundamental, que vocês tenham conhecimento, tá? E depois a gente já vai partir para outros conteúdos, porque como nós temos pouco tempo, tem muita coisa ainda que vocês precisam ver, né? Vocês precisam ver ainda matrizes, precisam ver ainda determinantes, né? E o que mais der tempo a gente vai tentar estudar. Então, para começar, o que é o círculo trigonométrico, né? Ou também chamado de ciclo ou circunferência trigonométrica. É uma representação gráfica que auxilia no cálculo das razões trigonométricas. O ciclo trigonométrico, ele é uma circunferência orientada, tá? Onde a gente vai ter a origem e vai ter aí uma orientação para você seguir observando os arcos, tá? Os quadrantes, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Esse aqui é o nosso ciclo trigonométrico, tá? É uma circunferência orientada, como eu falei. Aqui a gente tem demarcado a origem desse ciclo trigonométrico, que é aqui o ponto A, tá? O centro do ciclo trigonométrico é a origem do plano cartesiano. Então, vocês lembram do plano cartesiano? A gente estudou o ano passado, né? Plano cartesiano, quando a gente estava estudando função. O plano cartesiano, vocês sabem que ele é composto de dois eixos perpendiculares entre si. Um eixo que é horizontal, que é chamado de eixo das abscissas, e um eixo vertical, que é chamado de eixo das ordenadas, tá? É chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y. Então, aqui vocês conseguem observar, né, esse plano cartesiano, os eixos cartesianos, né, que é essa linha aqui horizontal e essa linha vertical.
O ponto onde esses eixos se cruzam, nós consideramos como centro do ciclo trigonométrico, tá? É o ponto O do ciclo trigonométrico. A origem desse ciclo é esse ponto A, tá? Marcado aqui de azul, tá? Aqui é a origem do ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico é considerado o raio unitário, ou seja, o raio igual a 1. Na circunferência, vocês já sabem também que os raios eles têm a mesma medida. Lembra lá do raio da bicicleta que eu falei para vocês em sala de aula? Que o raio da bicicleta ele tem o mesmo tamanho. Se os tamanhos forem diferentes, a calha vai empenar. Então, se você olhar aqui essa circunferência como sendo a calha da bicicleta, o raio, que é essa medida que parte do centro, seria ali o eixo, né, da calha da bicicleta, vamos imaginar assim. Então, que parte aqui do centro e vai para a extremidade. Então, para qualquer lugar que eu puxar um segmento de reta partindo do centro até a extremidade, esse segmento ele é chamado de raio. E no caso do ciclo trigonométrico, nós vamos considerar esse raio igual a 1. Tá? O ciclo trigonométrico, o raio é igual a 1. O sentido do ciclo trigonométrico é o sentido anti-horário. Sentido anti-horário quer dizer o sentido contrário ao do relógio. Então, aqui, olha, partindo do ponto a direção positiva é aqui no sentido anti-horário, tá? O sentido positivo. Os arcos vão crescendo aqui nesse sentido. Então, eu começo aqui com 0 grau, aí eu vou 1, 2, 3, 4, 5 até aqui, eu chego em 90, 180, 270, até eu voltar para a origem, completar a volta, que equivale a 360 graus. Então, quando vocês pegarem um exercício onde está só o valor do arco, você já sabe que se considera o sentido positivo, o sentido anti-horário, tá? Então, vai nessa direção aqui, olha, dessa seta verde para cima. Se vocês virem um arco com o sinal de menos, né, com o sinal negativo, então você sabe que ele vai ser contado aqui no sentido horário, tá? Ele vai vir aqui nesse sentido. Então, aqui, olha, o sinal de menos, ele vem nessa direção. Sinal de mais, que geralmente não aparece quando não tem sinal, o arco é positivo. Então, ele vem nesse sentido aqui, anti-horário, né? O sentido contrário ao do relógio. Tá bom, gente? Anotem isso aí no caderno de vocês, é muito importante vocês entenderem o que é esse ciclo trigonométrico, tá bom? Vocês observaram que aqui eu tenho umas letras, né, em algarismo romano. Essas letras em algarismo romano aqui, elas indicam os quadrantes do ciclo trigonométrico. Vocês observem que aqui essa circunferência ela está dividida em 4 partes, né? Os eixos, aqui, ó, horizontal e vertical, ao se cruzarem, eles criaram 4 quadrantes. Dividiram o círculo em 4 partes, tá bom? Esses quadrantes, eles são contados também no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo do ciclo. Então, aqui, de 0 até 90 graus, eu tenho o primeiro quadrante, o primeiro quarto da circunferência. De 90 graus até 180, eu tenho o segundo quadrante. De 180 até 270, eu tenho o terceiro quadrante. E de 270 até retornar aqui para a origem, fechando 360 graus, eu tenho o quarto quadrante. Entender quais são esses quadrantes é muito importante
quando a gente vir na próxima aula a função seno e a função cosseno, para a gente poder entender quais são os sinais do seno e do cosseno, dependendo do quadrante aonde está localizado o arco, tá? Então, lembrem-se bem, o primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus, segundo quadrante de 90 a 180, terceiro quadrante de 180 a 270 e o quarto de 270 até 360 graus. Então, aqui, olha, para vocês anotarem, né? Eu já falei na outra tela. Quando dividimos o ciclo trigonométrico em 4 partes iguais, temos os 4 quadrantes que o constituem. Então, aqui tem, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Não sei se vocês lembram, retornei aqui para essa tela que ela está mais bonitinha. Vocês lembram que os arcos, eles podem ser representados em graus e também em radianos, né? Então, aqui 0 grau na origem, né? 90 graus equivale a π sobre 2. 180 graus equivale a π, que é a metade de uma volta. 270 graus equivale a 3π sobre 2. E 360 graus, que é uma volta, equivale a 2π, né? Eu falei nas aulas anteriores, por exemplo, que o comprimento da circunferência equivale a 2 vezes π vezes r. Se no ciclo trigonométrico o raio é unitário, então 2 vezes π vezes 1 vai dar 2π. Então, o comprimento aqui dessa circunferência, uma volta completa, equivale a 2π. E 2π equivale a 360 graus, tá? A circunferência, ela só vai de 0 a 360. Porém, temos arcos que medem mais do que 360 graus. E aí, como é que a gente faz com esses arcos que medem mais de 360 graus? Esses arcos que medem mais de 360 graus, eles são congruentes a outros, ou côngruos a outros arcos. O que acontece com ele? Um arco que tem mais de 360 graus, ele vai dar mais de uma volta na circunferência, tá? Então, aqui, nesse caso, nós teremos o que a gente chama de arcos côngruos ou congruentes. Arcos côngruos ou congruentes são arcos que possuem a mesma extremidade no ciclo trigonométrico. A diferença é que um pode estar na primeira volta do ciclo trigonométrico, outro pode estar na segunda volta do ciclo trigonométrico, ou na terceira, ou na quarta, né? Depende muito do tamanho do arco. Mas o que eu quero que fique claro para você é que, mesmo que ele seja um arco muito grande, você vai encontrar o arco que é côngruo a ele na primeira volta da circunferência. E aí, quando você encontrar esse arco côngruo, a forma, a notação que você usa para escrever esses arcos côngruos é essa aqui, olha. Você vai colocar aqui, vai ficar o arco côngruo na primeira volta da circunferência, no lugar de alfa. E esse K, ele equivale ao número de voltas que esse arco deu na circunferência. Por isso que ele está multiplicando aqui, Desculpa, gente. Ele está multiplicando aqui o 360, tá? Porque 360 é uma volta, então K vezes 360 vai indicar aí quantas voltas esse arco deu, tá? Eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês, para a gente localizar o quadrante a que o arco pertence e os arcos que são côngruos a ele
caso ele passe de 360 graus, tá bom? Então, vamos lá. Deixa só eu fechar aqui essa tela e aí a gente vai para os exemplos. Então, gente, vamos aqui para resolver esses pequenos exemplos que eu preparei aqui para finalizar a aula. Aqui a gente tem o nosso ciclo trigonométrico, tá lindo, né? Todo torto, porque eu não tenho um compasso, mas vale a intenção, vale a ideia do que eu quero mostrar. Então, aqui a gente tem 0 a 90, primeiro quadrante, 90 a 180, segundo quadrante, 180 a 270, terceiro, e 270 até 360, quarto quadrante. Aqui é para a gente identificar a que quadrante pertencem esses arcos. Começando pelo 480, você observa que 480 é maior do que 360. Logo, ele vai dar mais de uma volta na circunferência. Então, como é que eu faço para saber qual é o quadrante em que ele está? Eu pego aqui 480 graus e divido por uma volta na circunferência, que é 360. Vai dar 1. Trago para cá, vai sobrar 120 graus. 120 graus é o arco côngruo. Isso quer dizer que 480 equivale, é côngruo ao arco de 120 graus. A forma reduzida de eu escrever esse arco é assim, olha. 120 mais, aqui o quociente é 1. Então, 1 vezes 360 graus. Em que quadrante está esse arco de 120 graus? Olha, daqui até aqui é 90, daqui para cá, de 90 a 180, vai passar pelo 120. 120 vai estar entre 90 e 180. Então, ele está no segundo quadrante, tá? 480 graus está no segundo quadrante, porque ele é côngruo ao arco de 120 graus. Esse outro aqui, menos 110. Eu disse para vocês que quando o arco ele é negativo, quer dizer que ele está vindo aqui nesse sentido. Então, para você saber onde ele vai parar, você pega aqui 360 menos 110. 0, 5, 2. Dá 250. 250 é um arco que vai estar aqui, olha, entre 180 e 270. Então, ele é um arco, esse menos 110, a posição positiva dele é no 250 graus, ele faz parte do terceiro quadrante, tá certo? Então, sempre que o arco vier negativo, você vai contar ele no sentido do relógio, tá? A posição positiva do ciclo trigonométrico é o anti-horário. Se ele vem negativo, você vai vir no horário, tá? 1260 vai fazer parte de qual quadrante? Aliás, 1280. Você vê que ele vai dar mais de uma volta na circunferência. Então, eu vou pegar 1280 e vou aqui dividir por 360. Eu acho que dá 3. Vamos ver aqui. 3 vezes 0, 3 vezes 6, 3 vezes 3, 9, 0. 1080, sobra 200. Então, aqui ele é um arco côngruo ao arco de 200 graus, tá? Ao arco de 200 graus. O que vai acontecer? Ele vai dar 3 voltas na circunferência e vai parar no ângulo de 200 graus. Eu posso escrever assim, 200 mais 3 vezes 360 graus.
O arco de 200 graus, ele vai estar aqui, olha, entre 180 e 270. Então, ele é um arco do terceiro quadrante. Terceiro quadrante, tá bom? E esse aqui que está em radiano. Esse aqui em radiano, você pode transformar para grau, para facilitar a visualização. Você ainda lembra como é que faz para transformar de radiano para grau? Vamos fazer aqui de forma prática. 3π sobre 4. Eu vou pegar 3 vezes o valor de π, 180, sobre 4. 3 vezes 180 dividido por 4 dá 45 graus. 3 vezes 45 graus dá 135 graus. O arco de 135 graus, ele vai estar entre 90 e 180. Nesse caso, ele é um arco do segundo quadrante. Tá? Segundo quadrante. Mesmo processo para você descobrir aqui a que quadrante faz parte esse arco 11π sobre 3. Eu vou aqui facilitar a minha conta escrevendo assim. Eu vou desmembrar essa fração, transformando ela para uma adição. Só que aí eu vou escolher um número que é múltiplo de 3. Então, eu vou colocar um número que, dividindo por 3, dê resultado par. Então, eu vou pegar 6. 6π sobre 3. Se aqui tem 6, para completar 11, falta 5. Então, 5π sobre 3. 6 dividido para 3 dá 2. Então, 2π. 2π equivale a uma volta na circunferência. Eu vou descobrir agora que arco é esse aqui, olha, para saber a que quadrante ele pertence. Então, eu pego 5π sobre 3 é igual a 5 vezes o valor de π, 180, dividido por 3. 5 vezes 180 dividido por 3 é 60. E 5 vezes 60 é 300. Então, aqui, olha, esse arco aqui dá uma volta na circunferência e para no arco de 300 graus. 300 graus está entre 270 e 360. Então, ele é um arco do quarto quadrante, tá? Quarto quadrante. Então, queridos, exemplos assim bem simples, e conforme esses exemplos, eu vou passar uma atividade também para vocês, tá? E aí vocês vão praticar e na próxima aula a gente vê a função seno. Beijos!